isso, mas dessa vez eu quero ler todos os versículos do 1 ao 11. João capítulo 8, do 1 ao 11, diz assim: E Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, uma mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ele: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não te condeno, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Temática da noite: não peques mais. Não peques mais. Não peques mais. A nossa Bíblia, em sua composição, ela possui 4 evangelhos. Os primeiros 3 evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos. São evangelhos que são muito próximos, tanto em narrativa quanto em posicionamentos. Mas existe um evangelho que se destaca, porque é o único evangelho do Novo Testamento que tem uma conotação de defesa da fé, ou seja, ele é um evangelho apologético. Defesa da fé, apologia, defesa da fé, ou defesa, logo, defesa da fé. Nós estamos falando do evangelho segundo o apóstolo João. João, como viveu bastante, ele escreveu esse evangelho como uma defesa da fé contra um certo grupo que estava se levantando, que era um grupo híbrido, que acreditava bastante no judaísmo, mas também estavam muito entrelaçados à filosofia daquele tempo. E esse grupo, dentre alguns pensamentos novos, eles estabeleciam que Jesus não era Deus. Jesus era apenas uma emanação. Você olha para o céu, você olha para o sol e vê algumas fagulhas saindo do sol. Então eles diziam que assim como o sol existia, aquelas fagulhas, aqueles lampejos de fogo surgiam, e não faz deles, a esses lampejos, o sol, mas saiu do sol, Jesus também é uma emanação do Pai. Então, esse João, o apóstolo, escreve estabelecendo essa defesa, dizendo, em primeiro lugar, não, Jesus não é uma emanação. Se fôssemos falar para os adventistas, afirmaríamos, Jesus não é Miguel, como por muito tempo defenderam. Se nós fôssemos falar para os mormons, nós não falaríamos como eles defendem, que Jesus é apenas um iluminado. Por mais que a religião seja estabelecida como Jesus Cristo dos últimos dias, aquilo que eles acreditam como sendo Jesus não é o nosso Jesus. Poderíamos falar para os testemunhos de Jeová, que não, esse Jesus que lá está é Deus. Não é alguém sábio, não é um profeta, é Deus. Poderíamos falar para os muçulmanos, que ele não está no mesmo patamar ou um pouquinho inferior do que a Maomé, com todo respeito à religião. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus.
Por isso que João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele traz um paralelo incrível a Gênesis capítulo 1. Assim como começou, a nossa Bíblia começa: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em João começa da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João tem essa inclinação de pontuar que não, o Jesus que eu sirvo não é um iluminado, o Jesus que eu sirvo não é uma emanação, um demiurgo, um Deus pequeno. O Jesus que eu sirvo não é apenas um pensador, o Jesus que eu sirvo, ele é Deus. Eu não tenho dúvidas disso. Jesus foi apresentado como Deus por esse apóstolo João em sua carta, em seu evangelho. E a intenção era mostrar para a humanidade que Deus se fez homem e habitou entre nós, como está lá em Filipenses capítulo 2. Ele se esvaziou, assumiu forma de um homem e habitou em nosso meio. Ao contrário do que alguns pastores e youtubers vêm propagando, que Jesus foi tentado, inclusive, em questões sexuais. Que terrível isso! Eu já vi filmes como se Jesus tivesse tido vida íntima e gerou, como o livro do Código da Vinci, Dan Brown. Eu já vi um grande pensador cristão que na década de 90 foi um grande arauto da palavra do Senhor, dizendo que ainda que Cristo tivesse tido vida íntima, ele não se escandalizaria. Claro, evidentemente que está adotando um tal de liberalismo teológico. Não, meu Jesus não foi tentado sexualmente, porque ele era Deus. Todas as tentações que Jesus viveu no deserto não tinham viés sexual ou relacional, tinha a ver com domínio, reino e governo. Isso abre um parênteses muito importante. Igreja do Senhor, nem tudo que se ouve edifica. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu coloco o meu ouvido, o meu coração naquilo que edifica, naquilo que é em Timóteo, naquilo que é puro, naquilo que edifica. Nisso colocai o vosso coração. O fato de falar que é Deus, coloque não a pessoa em prova, mas analise, como alguns grandes nobres do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que passaram a ser conhecidos como os bereanos. Não basta abrir a Bíblia e falar que é bíblico, precisa ser bíblico. Não basta abrir a Bíblia e falar que é espiritual, tem que ser espiritual. Não basta demonstrar que é luz, tem que ser luz. Quando olharem para uma pessoa, um cristão, não podem ter dúvidas, precisam ter certezas. Ali vai um homem de Deus, como no caso de Elias e Eliseu. Ali tem uma mulher piedosa, como no caso de Dorcas. Não podem ter dúvidas sobre a sua postura, sobre aquilo que você crê, sobre aquilo que você é, Apóstolo João demonstra não apenas um zelo na defesa da fé, mas um capricho em mostrar categoricamente como Jesus agia e pensava, como ele lidava com o ser humano, como ele valorizava cada um dos seres humanos.
E é interessante que no capítulo 8, então, que nós estamos agora abordando, se aproximam de Jesus duas classes de religiosos, os fariseus e os escribas. Os fariseus, e assim como os escribas, surgiram no período que nós chamamos de período dos 400 anos de silêncio. Eu não sei a sua Bíblia, mas a minha Bíblia lá que eu tenho, a primeirinha que eu ganhei, tinham 4 folhas em branco. Está lembrando dessa, Maria Alice? Você é da antiga, hein? Igual a gente. Eu ainda tenho lá, umazinha lá guardadinha. 4 folhas em branco. E aí esses quatro folhas em branco simbolizavam 100 anos cada uma. Então 400 anos de silêncio. Os fariseus, tudo indica que surgiram dos macabeus. E os macabeus defenderam o povo judeu em um período de grande domínio dos romanos. E mesmo sendo tão poucos, Deus os deu graça, força, e eles se levantaram com ousadia e intrepidez e venceram Antíoco IV Epifânio e seu exército. Desses que não apenas conheciam as Escrituras, mas que defendiam as Escrituras, surgiram chamados fariseus, homens zelosos, atenciosos, cuidadosos, prontos não apenas para citar, mas defender. Mas juntamente nesse período de 400 anos em que as sinagogas começaram a pegar força, surgiu o segundo grupo mais conhecido da Bíblia, que foram os escribas. E sobre eles estava ali a incumbência de redigir as escrituras sagradas. E eles eram tão zelosos que se eles errassem algum sinal maçorético é como se fosse, vou botar aqui no português para vocês entenderem, um sinal agudo, uma circunferência, uma vírgula. Se eles errassem eles não passavam lick paper, eles jogavam tudo fora que eles fizeram até aquele momento e começavam mais uma vez. O zelo deles era algo além daquilo que se imersava. É bem verdade que no tempo de Cristo existiam alguns outros grupos mais políticos, os herodianos, os publicanos, e com as suas ramificações, como os saduceus e alguns mais. Mas aqui, nessa passagem, estão destacando 2 grupos. O primeiro grupo, daqueles que conheciam demais as Escrituras. O segundo grupo, daqueles que não apenas conheciam as Escrituras, mas que estavam dispostos, inclusive, a matar se fosse o caso. Vocês estão lembrados de Paulo? Em sua defesa da fé, ele disse, 1 Coríntios capítulo 10, salvo engano, mestre Alex, depois me corrija se estiver errado, a defesa apostólica de Paulo disse, olha, eu fui fariseu dos fariseus. Paulo era um homem brabo, era um baixinho terrível, mas você está sendo aí preconceituoso, não, é porque o nome dele dá esse, né, Luciano? É isso aí mesmo. Tá bem? Então, mas ele era brabo, cumpria, fazia valer. Estão ali o grupo daqueles que têm a detenção do conhecimento e daquele que tem a disposição da execução, escribas e fariseus. E eles trazem consigo uma mulher dizendo, olha mestre, abre uma aspa aqui. Vou fazer como antigamente, obrigado Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 4, na tentação de Cristo, o diabo tentou Jesus de todas as formas, buscando invalidar o seu chamado. Em João capítulo 8, os fariseus e escribas fizeram a mesma coisa. Existem pessoas que ficam tentando umas outras.
Olha que eu vou falar e falo com amor do Senhor e com pastoreio. Não se iguale a diabo para ter as suas respostas. Quando nós levamos o que está nas trevas para a luz, não precisa a gente criar situações para tentar outros. Simplesmente as coisas acontecem. Eu não preciso ficar criando situações. Eu não preciso construir caminhos para tentar comprovar determinadas coisas. Nós precisamos só deixar as coisas acontecerem. Não seja movido por aquilo que moveu Satanás. Estava numa sala de aula e disse para alguns colegas estudiosos, falei, olha, eu acredito que os moradores de Decápolis eram mais endemoniados do que o endemoniado gadareno. Elas falaram, por quê? Porque quanto ao endemoniado, Jesus expulsou o demônio e aquele que era endemoniado sentou com ele. Mas quanto ao povo, Jesus expulsou os demônios, os porquinhos morreram e o povo depois expulsou Jesus. Tem endemoniado que não fica possesso. Mas os seus movimentos não são movimentos espirituais. Pelo menos da parte de Deus. De repente até são espirituais. Mas daquilo que não vem da parte do... Essa dualidade de pensamento. Me parece às vezes que tem crentes esquizofrênicos espirituais. Ora são usados por Deus, ora usados pelo capeta. Pode isso, Arnaldo? Não. Numa fonte só pode fluir água doce ou água limpa. Estavam ali defendendo a lei e dispostos a executarem aquilo que a lei estabelecia, que quem foi pego em flagrante adultério deveria morrer. O fato é, só apresentaram Jesus, e quem adulterou com essa mulher onde estava? A justiça, para ser perfeita, ela precisa ser cega. Ela precisa olhar o todo. Eu ando bem chateado, eu vou falar de púlpito aqui mesmo, não estou nem aí. Fiquem chateados comigo. Estava conversando com um advogado esses dias, eu falei, me perdoe, doutor, onde uma velhinha de 74 anos vai pegar 14 anos de cadeia por um pseudo golpe ridículo aí, e alguém que recebeu 129 milhões está julgando a velhinha que pegou 14 anos de cadeia? Me perdoe, não dá para engolir um negócio desse. O céu tem que clamar, meu irmão. Se vandalizou, que pague pelo vandalismo. Mas não vai falar que uma velhinha de 74 anos é uma golpista. Isso está dando nojo. Está dando nojo. Me desculpa quem é da esquerda aí, tá, meu irmão? E me desculpa também quem é da direita. Para mim, vamos orar porque o negócio está feio. Mas está ficando nojento isso. Quando eu não me comover com quem está sofrendo, por causa de briga política, aí, meu irmão, eu tenho que rever o meu conceito bíblico e pastoral. Eu peço, por favor, igreja, saiam das mídias sociais. Esse negócio de ficar, tem gente que está sofrendo muito. Não se permitam entrar nessa política nojenta que estamos vivendo nos nossos dias. Está nojento demais. Não se permitam a isso.
Estava a mulher, mas não estava o homem. E Jesus, então, olha aquela situação e as pessoas ali tentando provar, querendo encontrar em Jesus uma falha, uma vírgula, buscando encontrar no Cristo, que é Deus, um ponto em que pudessem anular a sua autoridade diante do povo, porque eles ali naquele exato momento não estavam mais temendo Jesus, eles temiam a influência que Jesus tinha sobre o povo. E eles julgavam o seguinte: se Cristo dizer que ela tem que ir embora, ele está indo contra a lei, porque a lei estabelece que tem que matar. E há de convir que o pecado sempre levará à morte. Eu ainda não vi alguém que esteja em flagrante adultério não estar beirando a morte. Peguei pesado aqui? Não. É bíblico. O pecado nunca vai fazer bem ao espírito. Posso ir além, não faz nem bem para a alma. E posso ir além, não faz bem também para o corpo. Pecado te mata. Pecado te destrói. Pecado é como aquela zika que começa com uma ferida e depois toma todo o seu corpo. O pecado, ele é ilusório. Pecado é igual tatuagem na pele de um novinho. Parece bonito, mas vai ver quando ficar velho. Quero ver na velhice. Já contei a história da pimentinha? Um dia eu estava trabalhando no banco, aí uma senhora toda Georgina, vê isso? Pode isso? Ela tinha uma pimentinha aqui no seio. Aí eu falei assim para ela, e aí, o que você quer? Ela toda alegre, a senhora, ela falou, eu quero ser atendida. Ela, gente boa, apesar de gente boa. Aí quando eu olhei aquela pimentinha, aí cheguei falando em casa, sorrindo, a minha mãe falou, o que aconteceu? Eu falei, eu acho que quando ela era mais nova, era pimenta, mas agora é maracujá, que está tão... A pele está toda franzina o negócio. Mudou com o tempo, saiu. Pimenta acho que é vegetal, é o que pimenta? Nem sei o que é. Pimenta é vegetal? Não, né? É fruta? Não, acho que não é. Verdura? Deve ser verdura. Verdura? Vegetal, verdura? Mas enfim, tinha virado fruta. Isso é fato. Pecado é assim. Pecado demonstra que é a coisa mais bela, mas quando passa o tempo, fica a coisa mais feia do mundo. Por isso que se nós estamos numa situação de pecado, é melhor que nós nos posicionemos para corrigir os nossos erros. Porque hoje nós podemos corrigir os nossos erros. Hoje Deus está nos dando essa oportunidade. Parafraseando ao caso do dilúvio, hoje a porta da arca ainda não fechou, ainda é possível. Ainda é possível ajustar o caminho, ainda é possível tomar os passos corretos. Ainda é possível ajustar as arestas. Ainda é possível. Quando não vai ser possível? Quando a arca fechar, quando o arrebatamento surgir, e eu acredito que não vai tardar. É possível tomarmos posições hoje de consertos. Melhor é que nós começássemos corretos, mas às vezes as circunstâncias da vida, as fraquezas da alma nos colocam em situações complicadas, e se nós estamos vivendo essas situações complicadas, escolha hoje tomar uma posição diante de Deus. Escolha fazer o que é certo. Estava aquela mulher sendo colocada diante do Senhor, e ali sendo levada à humilhação, a um caminho de vexame público, e é tão terrível, porque o pecado ele sempre vai gerar isso. Ele vai gerar humilhação pública.
Sempre terão pessoas, digo eu, não o Senhor e nem as Escrituras. Pode ser que se ela era uma mulher de muitas relações, Deus perdoe falar isso, mas pode ser que até um desses religiosos talvez estivesse ali, se relacionado já com essa mulher. Mas não importa, o que importa é a justiça para o outro. A justiça do Senhor não é uma justiça falsa. Em Isaías, a Bíblia diz que Deus é o justo juiz. A justiça do Senhor não olha o preto, o branco, o rico, o pobre. A nossa justiça olha, mas o Senhor não. A nossa justiça olha aquele que é influente, aquele que não é influente, mas a justiça de Deus não. Estava ali Jesus, sendo Deus, olhando para aqueles homens, contemplando aquela mulher, e ele escreve na terra, e ainda assim as pessoas ali o incentivando a dar uma posição, ele então libera uma palavra, ou uma frase: lançai a pedra, ou jogue a pedra, quem nunca pecou. E que assunto maravilhoso esse, pecado, arrependimento, nova oportunidade. Eu gosto de dizer que o arrependimento nos dá a salvação, mas só a confissão de pecados nos traz a cura. Tiago vem dizendo: se tem alguém, um enfermo entre vós, orai, chamai os presbíteros, imponhais as mãos, ungir com óleo, orai. Porque a oração da fé salvará o enfermo. E se houver pecado, lhe será perdoado. O caminho para nós termos um encontro com Deus não é o caminho apenas do engajamento, não é o caminho de simplesmente estar em um grupo, em um povo, não. Ser inserido em determinado lugar, não. Eu posso ser inserido em um grupo de WhatsApp, até sem vontade às vezes eu sou. Eu posso ser inserido a um grupo de amigos de faculdade. Eu posso ser inserido a um grupo de colegas da rua. Eu posso ser inserido em muitos grupos, mas no céu não tem inserção, existe salvação. E para vivermos a salvação, precisamos antes nos arrependermos. Contudo, com essa mulher algo acontece. Porque não é ela que vai até o Cristo, são pessoas que o levam, e parece que existem alguns casos que nós vivemos ou vivenciamos, que as circunstâncias negativas que nos levaram até o Cristo. Eu não gosto das profecias que dizem que Deus vai nos colocar na cama para depois então tratar. Eu acho que são profecias muito kamikazes. Vou falar baixinho, às vezes eu até acho que são meio satânicas. Eu não consigo ver o sofrimento dos outros. Até que me faz mal, eu não torço para o mal. Eu acho que a vida é muito preciosa. Mas parece que existem alguns erros que nós cometemos que acabam nos levando até o Senhor Jesus. Quantos de nós não viemos ao Senhor por conta de alguma falha, por causa de um tropeço, por causa de um chute na quina do armário? Quantos de nós não viemos até o Cristo por causa de um desequilíbrio na caminhada? O lindo na história é que essas circunstâncias podem nos levar até o Cristo. Nós não sabemos se é a base de acusação, a base de humilhação, mas nós temos uma certeza, que todas as vezes que formos levados até o Cristo, receberemos um abraço e consolação.
perdão de Cristo é para todos. O perdão de Cristo, e eu vou frisar bem essa linguagem, é para o preto e é para o branco, é para o rico e é para o pobre, é para quem vive na Zona Sul e quem vive na Baixada, é para quem mora numa mansão e para quem convive no casebre. O perdão de Cristo é para todos. É para todos. É para quem pecou mais e para quem pecou menos. Não, mas aquele peca muito. Então, quando perdoado, ele vai ter que amar muito. E aquele peca pouco, mas quando perdoado vai amar pouco, não, também vai amar muito. Para de bobeira. O amor de Cristo envolve, e esse envolver do Cristo traz perdão. Mas nesse exato momento, em primeiro lugar, traz a quebra da religião. Existem pessoas muito metódicas religiosamente e por isso não conseguem desfrutar do amor de Deus. Vocês sabem aqui que eu já falei publicamente que eu falo, olha, se você toma vinho, toma você e o seu cônjuge. Mas não fica propagando porque é ruim, porque tem gente que gosta de uma cachaça. Estiver tomando vinho, vai sentir a vontade para tomar um guaré. Eu estou em Atos 2, pastor, como? Estou como se tivesse tomado mosto. Estou cheio. Agora, eu estava falando com uma pessoa, aí estava um frio, onde eu fomos fazer um serviço pela empresa, aí a pessoa me passou uma mensagem no particular, e falou assim, Diego, eu falei, o quê? Um friozinho desse é bom tomar um vinho seco, que aquece. Aí eu respondi, eu falei, já entendi a tua intenção, na verdade não é para eu tomar um vinho, é para você tomar um vinho que você está com vontade de tomar. Aí a pessoa começou a sorrir. Não existe julgo aqui do púlpito dizendo o que você pode ou não fazer. O que você não pode fazer é pecar. Isso você não pode. Você tem que tomar tudo cuidado para não pecar. A tua consciência precisa estar em paz com Deus. Em paz com Deus. E o que é ter uma consciência em paz com Deus? Viver uma vida que não tenha acusações. Uma vida que não dê brecha para os pequenos Já estava ruim falar RL, agora com o aparelho piorou o negócio. Descerem na água. Afundarem. Né, Sarinha? Afundarem na fé, ponto, acabou. Nossa postura precisa ser essa. Por isso que eu gosto de dizer para os maduros na fé, que a sua liberdade não seja um tropeço para os pequenos da fé. Quebra as amarras da religião. Quebre as amarras da religião. Jesus quebra essas amarras da religião, porque as amarras da religião só gera religiosos, e Jesus não quer gerar religiosos, Jesus quer fazer de cada ser humano discípulo dele. Pessoas que amem outras pessoas, mas que não usem esse amor como algo universalista, que todo mundo só continuar do jeito que está, que vai dar tudo certo. Não, o amor de Cristo estabelece limites. E qual é o limite? Vá e não peques mais. O que nos leva à segunda percepção sobre o texto é justamente nisso. Vá e não peques mais. O que significa isso? Se Cristo ali estava isentando-a daquele julgamento parcial,
Cristo então estabelece que ela vá e continue vivendo a vida que ela estava vivendo. Cristo não disse que ela estava salva. Cristo não disse que ela estaria no céu. O que Cristo fez para aquela mulher foi dar uma segunda oportunidade. Porque a partir dessa outra oportunidade, ela precisaria tomar a decisão que só ela pode tomar. E que decisão é essa? Não pecar mais. Viver uma vida transformada. E veja bem, a Bíblia nos dá inúmeros exemplos para isso. Romanos capítulo 6, no versículos iniciais, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveríamos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos já sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Eu gosto dessa expressão novidade de vida, que conota o seguinte: nós não éramos perfeitos, mas em Cristo nós estamos tendo a oportunidade de tomarmos as posições certas, as atitudes certas. O próprio Gálatas capítulo 5, Paulo escrevendo a região da Galácia, ele diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo da escravidão. Paulo é categórico, pontuando que nós somos livres, fomos livres do pecado, e por isso temos que lutar para não nos tornarmos mais uma vez escravos daquilo que antes nos dominava. Próprio Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, a orientação é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, vivamos no Espírito Santo, para nós não satisfazermos as vontades da carne. E é legal sempre nos voltarmos a entender o que vontades são essas. As obras da carne são conhecidas, versículo 19. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. E é interessante pontuar essas questões de imoralidade, impureza, libertinagem, porque aquela região da Galácia era uma região grega onde se cultuava muito o corpo, como a realidade brasileira. Eu gosto de dizer isso. Se diz que o pecado é a segunda olhada. Não, o pecado é a primeira olhada já intencional. Adolescentes, eu sei que hoje está difícil, é videzinha toda hora, mas não se permita ser enlaçado por Satanás. Um tempo atrás, conversando com uma pessoa da inteligência, essa pessoa disse que pega pastores. Olha só que coisa louca. Eu olhei para essa pessoa e falei: não, isso não é sério. Pede amizade. E essas amizades são de pessoas lindas. E eu, no meu coração eu falei assim: eu tenho certeza que nenhum pastor cai nesses laços de Satanás. Nojento, tem certas coisas que são nojentas. De novo, tem certas coisas que são nojentas. Falei: mas para que isso, varão? Está falando o papel do capeta? Adolescentes, eu sei que vocês estão vivendo uma fase muito difícil, eu já passei por elas. Mas acredite, o melhor caminho é o caminho da pureza em Cristo Jesus. Acredite que eu estou falando com vocês. Passou uma cena explícita na televisão, no filme, no desenho. Hoje é até difícil até ver desenho. Tudo tem que ter beijo. Esse papo de ficar, eu vou dar um beijo naquela mina, naquele mino.
Você não é de Deus, vai te dar sapinho. Não sabe o que é sapinho? Não, depois conversa com seus pais. Vou arranjar problema para os seus pais. Depois pergunta, o que é sapinho? Da antiga sabe a linguagem aqui, sapinho. Não se permitam, eu sei que é uma fase que às vezes a gente quer conhecer pessoas, quer sentir a barriga borbulhando, isso tudo é muito bom, mostra que vocês são saudáveis, adolescentes, vocês são saudáveis, que bom que vocês estão sentindo essas coisas todas, mas Deus as fez para usarem na hora certa e com a pessoa. Eu estou namorando, me dá uma prova de amor, qual é? Seja mais fiel a Jesus, se não for isso é do capeta. Ligaram, né? Me dá uma prova de amor. Estou te dando o que? Sendo fiel a Jesus. Aquela região era muito movida para as questões íntimas, por conta do culto ao corpo, mas às vezes o problema do ser humano seja o versículo 20. Teve a irmã até meteu o pé. Pensei que caiu a laje. Kiko. Talvez o problema seja a idolatria. E aqui a idolatria é de ídolos mudos. Salmo 115. Mas para algumas pessoas, essa idolatria seja para outras pessoas. Acredite, seres humanos são falhos. Eu vou tocar de novo na política aqui. Bolsonaro é perfeito, não é? Lula é o perfeito, não é mesmo? A brincadeira à parte, apesar da brincadeira, mas nenhum líder político é perfeito. Não troque a amizade na sua casa por qualquer político que seja. Não troque a comunhão do seu lar por qualquer político que seja. Por favor, não se permita nisso. Algumas pessoas idolatram pastores, líderes religiosos. Eles precisam ser honrados, não idolatrados. Eu vi esses dias um rios em que o pastor não podia tocar na terra. Que pastor superstar, que era muito santo e a terra estava em pecado. Ô profeta do céu, ô homem brabo. E ele tem que andar, os varões têm que ficar ali segurando. Que coisa ridícula. E tem gente que faz. Chamar esse pequeno pastor aqui para comer uma carninha assada, ninguém quer chamar. Mas ficar segurando os outros lá para tocar na terra, segura. Tem gente que idolatra líderes religiosos, não faça isso. Conheci pessoas que idolatravam o apóstolo Agenor Duque, apóstolo do chapelão lá, que eu esqueci o nome, Valdomiro, R.R. Soares, idolatram Edir Macedo. Eles são homens falhos, que devem ser honrados, mas não idolatrados. As irmãs aí idolatrar o esposo não querem, né? Não tem. Vou orar, varô. Vou orar, hein? Vai vir um abençoado aí. Aleluia. Meu Deus do céu. Jesus. Vamos para cima aqui. Então,
Ah, pai, fiquei até com o rosto quente agora. Meu Deus. Feitiçarias, e aqui eu vou pesar de novo. Tem crente que saiu do baixo espiritismo e fica indo nos outros lá fazer consulta de profeta e profetiza. Para de ser bobo, vai ler a Bíblia. Verdade, irmã. Acostumou a ir lá mexer nos búzios, ir lá consultar a Padilha. Aqui não tem Padilha não, tem Espírito Santo. Tem que orar. Crente maduro tem que orar. Aí a gente fica vendo um bocado de crente maduro pulando de galho em galho, buscando revelação, porque tem preguiça de ler a Bíblia. E por isso que a gente está vendo escândalos atrás de escândalos. Porque nós vamos colocando homens como pessoas perfeitas, mulheres perfeitas, e esquecemos da centralidade da palavra. Mas a Bíblia, ela continua pontuando algumas coisas que cabem em todos os momentos nós destacarmos. Mas veja o que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: portanto, se vocês foram ressuscitados, capítulo 3, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, olha só, portanto, versículo 5, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Aí de novo, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza. Eu não vou acrescentar nada à Bíblia, mas eu consigo aplicar. Avareza barra esbanjar a cultura, esqueci agora, da ostentação. Se Deus está te abençoando, tenha cuidado e zelo com o que você está usando. Olha o caso do Zertel e desse homem aí, que já esqueci o nome do banco mais, Daniel Vorcaro. Família lá da igreja, mas que se iludiram com a riqueza. Onde vai em uma noite gastar 10 milhões de reais para provar uísque? Se Deus nos dar muito, sejamos zelosos, porque um dia nós responderemos pelo pouco que nós estamos fazendo, mas também sobre muito que Deus nos colocou. Tenha cuidado. A avareza é tão pecaminosa quanto a ostentação. Se você pode ter o melhor, tenha o melhor. Mas que esse teu melhor não te leve a um caminho de ganância. Falamos hoje na IBD, e se você não está vindo na IBD, você está perdendo. A ambição te leva a querer crescer. A ganância te faz querer o que o outro tem, e sem o esforço de querer crescer. Se o que nós fazemos, só fazemos movidos por dinheiro, o sentimento que está no nosso coração está errado. Esquecemos o que é serviço. Não se apegue à avareza e não se pegue à ostentação. Zele por aquilo que Deus te deu e seja responsável por isso. Administre bem. Cuide bem das coisas que Deus te confiou. Porque um dia nós podemos ser medidos na balança, como em Daniel capítulo 5. Mené, Menel, Terquel, Farsim. Pesado fostes e foste encontrado em falta.
Cuidado com sua inclinação do coração. Muito cuidado. Avareza / ostentação, que é idolatria. Quando a gente se apega demais ao dinheiro, a gente faz dele um senhor. Não é à toa que dizem os mais estudiosos, e eu creio nisso. Só teve um item que Jesus deu o mesmo patamar de uma entidade ou de uma divindade, que foi Mamon. Ele dizendo sobre o amor ao dinheiro. Cuidado com a avareza, cuidado com a ostentação, cuidado com a teologia da prosperidade. Muito cuidado com ela. Tem levado muitos ao entendimento errado do que a palavra diz. Mas viva uma vida satisfatória em Deus, nem mais e nem menos. Viva uma vida satisfatória em Deus. Concluo essa mensagem com a mesma lida que pontua no versículo 6. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. De novo, vamos ler juntos? Versículo de número 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas as coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Meus irmãos, tome cuidado. Crente cheio do Espírito Santo não fica com piadas indecentes. A vida do casal precisa ser uma vida saudável. Cabe ao marido falar algumas gracinhas para a esposa, e a esposa de igual forma. O caminho tem que ser mútuo. Mas dentro do casamento. Eu vou falar conversinha com meus amigos. Eu não tenho amigo para isso, eu só tenho amigo compromissado, de verdade eu. Só trabalhador como eu, a gente não tem tempo para isso não. Eu não. Pastor, eu tenho uns amigos que falam besteira, não é amizade boa. Eu tenho umas amigas que falam besteira, não é amizade boa. Porque tem que fluir água doce ou água. Quando uma pessoa casa, a intimidade cabe ao casal, não a terceiros. Estão comigo aqui? Pastor, não casei não, eu sou namorada ainda. Aí muito menos. Tempo atrás eu recebi uma... Pastor, quando estou perto me dá dor de cabeça. Toma Dorflex. Toma antes para não ficar com dor de cabeça, varão. Mas o que eu vou fazer? A mesma coisa que a Bíblia diz. Segura, filho. Você está ruim em casa. Aleluia. Que você vai ver que a dor de cabeça vai aumentar. O dobro. O dobro. Tomo forte. Vou falar assim com o varão. Se antes no namoro tomar dor de cabeça, eu vou te promover o quê? Novalgina, uma grama. Forte negócio. Te deixar até meio... Brincadeiras, tá? Mas não cabe. Foge dessas conversas. Nós estávamos em Minas, concluo desse jeito. Tinha um varãozinho de 27 anos, casado, falando besteira. Meu Deus do céu, como um menino fala besteira? Meu pai do céu. Eu, paciente, e toda hora fugindo, fingindo que eu não estava entendendo o que ele estava falando. Aí teve uma hora que eu não aguentei, eu falei, você tem quantos anos? Ele falou assim, mineiro, né?
27 anos. Eles falam meio estranho. Eles falam que a gente faz estranho, mas eles falam estranho. Fala não, Nil, fala estranho. Agora você está carioca, mas antigamente de repente falava. De repente era. Fala estranho. Cadê aquele? Aquele está aí também, da tia Maria. Né? Aí eu falei, você é casado? Ele, sou casado. Eu falei, então, varão, não importa mais ninguém. Seja fiel. É isso que Deus quer da nossa vida. Aí ele parou assim e falou, a minha também tem 27 anos. Eu falei, então, viva tão bem que chega a velhice com ela. E ele insistia em falar de novo. Porque tem gente que é chato. É isso mesmo, Mara. Tem gente que é chata. Quando eu fui embora, eu falei com ele de longe. Eu falei assim, Jesus te abençoe, tá? Tô indo, fui. Foge dessas conversas bobas. Eu sou adolescente, sou jovem, sou solteiro, posso ter, não. Crente não. Olha para mim assim, ó. Não. Você quer agradar quem? A Deus ou ao mundo? Jesus olha para aquela mulher e diz, vá e... Ele estabeleceu um padrão. Somente com santidade nós veremos a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Guarde seu coração dessas coisas. Pode ser que você veja aqui. Hoje só tem crente aqui, né? Fique sobre os teus pés. Mesmo assim eu vou fazer